Então, vamos seguir para o segundo bloco, né? Pessoal do YouTube aí, seja todos bem-vindos, uma ótima noite na paz. Irmão Samuel, o irmão tem 3 minutos para a sua pergunta. Fique à A vontade. pergunta, a pergunta é, vou perguntar em cima do Apocalipse 12:7 mesmo, que vem falando, né, sobre houve uma batalha no céu, né? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos, né? A pergunta seria aqui, e tem um desdobramento no verso 10, que foi o verso que eu apresentei, né? A pergunta é, essa batalha, se pode ser identificada, né? Que momento seria este? Por que nós não vemos aqui uma pessoa da divindade combatendo contra o dragão? Daí, no verso 10, eu gostaria de saber que o dragão aqui, ele passa, não está mais em batalha, mas ele passa a ser o acusador, no verso 10, que diz que acusa diante de Deus, ele desenvolve ali uma ideia quase que um tribunal, um julgamento, né? Onde o acusador acusa diante de Deus de dia e de noite. Então, nós temos o elemento, aquele que é levado a... Temos os acusados, né? Aqui nesse texto, que são os irmãos, são acusados. Nós temos o acusador, que no caso aqui é o Satanás, né? E nós temos aquele que recebe, né, as acusações, ou está ouvindo essas acusações, no caso Deus. Nós poderíamos deduzir, temos um advogado também nesse texto, né? E se temos um advogado, quem que nos defende? Né? Entendeu a pergunta? Não, não entendi, não. Vou repetir, então. O verso 7 de Apocalipse 10, temos uma batalha. Aonde está a divindade nessa batalha? Se de um lado temos Miguel, e do outro lado, e seus anjos, né? Miguel e seus anjos. Então, do outro lado, temos o dragão e seus anjos. Eu quero um comentário sobre essa palavra, seus anjos. O que define que os anjos pertencem a eles? Entendeu? Certo. O que define isso? Aonde está a divindade nessa batalha? E daí, no verso 10, eu quero que o senhor comente que nós temos os irmãos sendo acusados, temos o acusador, temos Deus que é levado diante dele essas acusações, e o texto não apresenta, mas eu gostaria de um comentário seu. Esse texto abre margens para a gente ter um advogado, e quem seria este advogado? Entendeu? Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Pastor Marcos, o pastor tem 5 minutos. Fique à vontade. Obrigado, irmã Sandra. Olha só, Deus, tanto ele pode agir pessoalmente, ele vai lá e executa o que ele quer, mas ele também pode se utilizar dos seus servos e daquilo que ele tem. Existe uma série de seres espirituais que Deus criou. Como eu falei, existe uma hierarquia no céu. Existem anjos, né? Arcanjos, serafins, querubins, potestade, principados, tronos. Então, existe uma imensidão de seres espirituais, cada um com a sua grandeza, cada um com a sua natureza. Quando você fala de Miguel, é bom a gente pontuar, Miguel é apresentado na Bíblia como arcanjo, ao contrário de Gabriel, que é chamado anjo. O anjo, ele é uma categoria de seres espirituais um pouco inferior ao arcanjo. É como se o arcanjo fosse um chefe de anjo, né? Um capitão, usando uma linguagem militar, o capitão de uma legião. Então, por exemplo, quando Gabriel foi lá na Babilônia levar um recado para Daniel, diz que o principado da região impediu que Gabriel chegasse com a mensagem até Daniel. E aí, o que aconteceu? Gabriel, ele se recorreu a uma autoridade espiritual maior. Miguel, que é uma autoridade maior do que Gabriel, teve que interferir naquela situação para que Gabriel pudesse chegar ao seu destino. Então, mostra que Miguel é um arcanjo, é um ser espiritual de maior poder
como se fosse uma chefia, né? Um ser espiritual que conduz os anjos. Então, o texto simbólico, né, que ele está falando de uma batalha no céu, o texto de Apocalipse 12, verso 7, diz que houve uma batalha no céu, uma batalha espiritual. Miguel e seus anjos, dentro desse contexto, Miguel, com a sua legião de anjos, batalhava contra o dragão. A gente sabe que dragão é uma figura relacionada à antiga serpente, a Satanás, que Satanás também tem uma legião de anjos que o acompanham, anjos caídos, né? E o texto 8 diz que não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Então ele foi expulso, conforme diz o verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo. Aí é importante a gente pontuar que Diabo é um dos títulos de dragão e Satanás, que são adjetivos, né? Diabo é acusador, Satanás é adversário, e dragão mostrando a sua desenvoltura, a sua capacidade de guerrear, né? E ele diz que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso é uma batalha espiritual. O verso 10, aí você veja só, é uma batalha de nível angelical, com o dragão e os seus anjos. Agora, a partir do verso 10, após a queda dessa legião de anjos, o verso 10 diz assim: e houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, que ele está falando, o dragão, acusador dos nossos irmãos, foi derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então ele mostra justamente que agora, após a queda dessa realidade espiritual, Satanás e todos os seus anjos ter caído, né, lançado por terra, agora era a vez do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Existe todo um projeto de Deus, uma agenda de Deus, para que essas coisas aconteçam. O verso 11 ele diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não mais amaram a sua vida até a morte. Então, esse texto aqui está dentro de um contexto histórico, de irmãos que foram mortos pela palavra e pelo amor ao evangelho, né? Todo um contexto que se estende muito maior do que o tempo de Apocalipse. É um contexto histórico, né? Então, veja só, dá para você entender nitidamente que Miguel ele tem uma função aqui de guerrear, juntamente com os seus anjos, e o Cordeiro aqui é apresentado aquele que derramou seu sangue, verteu seu sangue para salvar os irmãos. Você vê que a salvação ocorre depois da queda do dragão e os seus anjos. Momentos diferentes, a gente não sabe quanto tempo, quando da história da humanidade, ou se antes da história da humanidade, aconteceu essa batalha. Tranquilo por aí? Fechou? Fechou, amém, beleza. Irmão Samuel, irmão, tem 5 minutos para sua réplica. Fique à vontade, irmão Samuel. O Marcos, na pergunta anterior, né, na sua colocação anterior, ele falou que eu deixava as coisas fáceis para ele. Na verdade, fica fácil se você quiser menosprezar o texto. Se você não quiser comprar as brigas que o texto te oferece, daí tudo fica simplesmente fácil. Há alguns que vão estudar esse assunto que são capazes de dizer que isso é uma questão de Ellen White, dos adventistas. As pessoas nem sabem, por exemplo, que João Calvino já tinha um posicionamento que ele cria que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Existe livro do João Calvino que você pode baixar na internet e fazer uma consulta lá. Procure o capítulo que ele comenta, por exemplo, Daniel, que ele vai dizer: há alguns que creem que Miguel seja Jesus e eu não me oponho a este posicionamento, né? Então, é evidente que se eu quiser menosprezar as dificuldades que um texto me oferece, sempre ele vai se colocar de maneira simples diante de nós. Por exemplo, este texto aqui de Apocalipse, ele oferece a dificuldade no verso 7 para a gente indagar assim com sinceridade. Ok, de um lado nós temos o cabeça, né? Não o representante, mas temos o cabeça do mal, que é Satanás. Este ser, ele é identificado por alguns títulos que ele desenvolveu ao longo do conflito, por exemplo, a antiga serpente. Quando se fala antiga serpente referindo a Satanás, pode-se fazer um vínculo com que situação?
Então, veja, são títulos que vão sendo acrescentados a ele devido ao conflito. Então, aonde está a divindade no verso 7? Se Jesus não aqui, Miguel e Jesus não são a mesma pessoa, então, aonde que está a divindade aqui? Já no verso 12, no verso 10 de Apocalipse, que é o desdobrar da mesma ideia aqui, onde aparece a ideia de Miguel. Aqui nós temos nitidamente os irmãos sendo acusados, nós temos nitidamente o acusador, e quem é o advogado? O advogado, ele vai aparecer, por exemplo, em Daniel, no capítulo 12, o verso 1, que é um outro texto que está falando sobre Miguel, né? Diz assim, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, aqui este texto está apresentando Miguel como quem? O defensor. Então, em Apocalipse, nós vemos uma cena que nitidamente pode ser encarada como uma cena de julgamento, porque nós temos aparentemente os acusados, né? Aqui identificado no texto como os irmãos. Nós temos o acusador, que acusa de dia e de noite, né? Incansavelmente ele vai acusar diante de Deus, né? E aqui no texto não apresenta nenhum advogado, ninguém para nos defender. Agora a gente tem que olhar com texto com seriedade, porque aqui no contexto, aqui na mesma perícope, nós temos o personagem Miguel, que está em confronto direto com Satanás. Uma outra vez que Miguel é apresentado, no capítulo 12, 1 de Isaías, ele é apresentado entre uma das características que aqui estão o qualificando, diz que ele é o defensor dos filhos de Israel. Agora, quem é que precisa de um defensor? Aqueles que são acusados. Quem é o acusador em Apocalipse 12? É Satanás. Há em Apocalipse 12, 10 a identificação de alguém que a gente consiga verificar que nos defende? Não. Nós temos Miguel envolvido na batalha, mas não existe uma especificação no Apocalipse 12 de quem seja o defensor. E aqui, Apocalipse 12, verso 1 diz, né? Nesse tempo se levantará Miguel, e daí aqui vem descrevendo este Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Daí aqui desdobraria até para uma segunda pergunta. João, ele diz assim, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas tá, e se pecar, o que eu faço? Estou perdido? Não, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, né? Jesus Cristo. Né? Então, Jesus, ele é identificado por João como o advogado que está diante do Pai. Aqui, em Apocalipse 12, é identificado o acusador, Apocalipse 12, 10. E João, Daniel, capítulo 12, verso 1, identifica que uma das características aqui de Miguel, quando ele se levanta, é o defensor dos filhos do teu povo. Nós temos dois advogados, ou estes dois advogados são o mesmo ser, né? Para a pergunta do pastor Marcos Quintanilha. Pastor Marcos, 3 minutos. Irmão Samuel, eu gostaria de perguntar ao senhor, olha só, tudo que existe tem uma natureza, certo? Cachorro é um tipo de ser, gato é outro tipo, peixe é outro tipo, tudo tem uma natureza. Deus criou cada coisa com sua natureza, com suas especificações. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a natureza de Jesus, né? E qual é a natureza de Miguel? Miguel, ele tem uma natureza, né? Deus criou ele com o objetivo de ser alguém ou alguma coisa. Ele é um homem, ele é um animal, ele é um anjo. Qual é a natureza de Miguel e qual é a natureza de Jesus? Eu queria que o senhor pontuasse, né? Quem é quem? Qual é a natureza de cada um desses seres? Nós estamos falando de Jesus e nós estamos falando de Miguel. Então, eu queria que o senhor me esclarecesse qual é a natureza deles. Se eles são seres espirituais, têm carne, qual é a natureza? Eles são homens, o que eles são? Né? Quem é Jesus, qual é a natureza de Jesus e qual é a natureza de Miguel? Na primeira fala do pastor, né? Então, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta, amém? Amém. Na primeira colocação do pastor Marcos, ele já falou da dupla natureza de Jesus, né? E foi lá para João, né? João 1 lá, né? Então, nós cremos, é como eu disse, né?
você fez toda aquela colocação apontando Jesus como sendo criador e não criatura, falei que daria para nós aproveitarmos quase a totalidade daquilo que você colocou lá. Então, nós cremos, sim, que Jesus ele tem uma natureza divina e eterna, né? Não criada, né? E cremos também que este mesmo ser que nós vamos chamar como Jesus, né? E os termos bíblicos, eles têm a finalidade de trazer esclarecimento ao homem e não definir a divindade, né? Então, nós cremos também que Jesus, ele veio, conforme diz Filipenses, né? Se humilhou, sendo Deus, não se humilhou e veio aqui, né, até a morte de cruz. Agora, quando a gente identifica também Jesus como sendo um arcanjo, né? E note que, biblicamente, não existe os arcanjos, existe um só que é identificado como arcanjo, sempre no singular, nunca mais de um, né? Quando nós identificamos Jesus como sendo, Miguel como sendo Jesus, e Miguel ele vai receber esse arcanjo Miguel, nós estamos com isso dizendo que ele é um ser criado? Não. Até te concedi a oportunidade de provar o contrário quando te fiz a primeira pergunta. Tá, eu encaro que Jesus é Miguel. O que isso contraria na palavra? Nada, não contraria nada na palavra. A gente vê, por exemplo, a gente pode dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 22, né? Gênesis capítulo 22 é aquele episódio lá onde Abraão é convidado para oferecer Isaac, né? Lá no 22:1 vai dizer assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo. Então, aqui no começo do texto vai dizer que quem se comunica naquele dia com Abraão é quem? É Deus. O texto vai dizer isso. A história é conhecida, né? Deus fala assim: pega Isaac, teu filho, teu único filho, quem tu amas, vai até um lugar onde eu te mostrarei e oferece ele lá como holocausto. Ele pega, então, o rapaz, né, junto com alguns servos, e se põe a viajar, viagem de 3 dias. Depois, no verso 11, 22:11 de Gênesis, vai dizer assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, dizendo: Abraão. Então, veja aqui, ó. Lá no início da narrativa, diz que quem estava tendo um diálogo com Abraão? Deus. Aqui no verso 11, o anjo do Senhor veio conversar com Abraão. O que o anjo veio fazer? Será que o anjo ele veio agora corrigir? Ele veio correndo falar com Abraão: Abraão, Deus ele errou, não era para você sacrificar teu filho. Não, na verdade, o texto vai nos mostrar que é o mesmo ser que ora é identificado como Deus e ora é identificado como anjo do Senhor. Agora, por que pode ser identificado como anjo do Senhor e ninguém vê uma dificuldade nisso? E arcanjo Miguel não pode. Não, arcanjo Miguel é criatura, não pode. Oxi! Se anjo pode, por que arcanjo não pode? Daí, aqui, para quem tiver dúvida, que estão falando do mesmo ser, né? O verso 11, né? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão, respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não te estendas as mãos sobre o rapaz, e não lhe faças maus. Agora sei. Veja, é o anjo falando. Agora sei. Sabe o quê? Sei que temes a Deus, pois não me negastes. Então, aqui o anjo do Senhor ele está falando: você não me negou o teu único filho. Então, o texto ele vai apresentar aqui, veja, ó, toda a leitura que é feita do texto, a narrativa apresenta Deus, e depois o mesmo ser conversando, não diz que é um outro ser, o mesmo diz, interrompe a ordem, e ele faz um reconhecimento. Agora sei que não me negastes o teu filho. Né? No verso 15 diz novamente, né, enquanto há tempo, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei. Veja, há uma identificação dizendo anjo do Senhor, porém as ações ações de Deus. Então fica uma dúvida na minha cabeça, né? Por que anjo do Senhor pode, mas arcanjo não? Amém, irmão Samuel, Deus abençoe. Pastor Marcos, o pastor tem 5 minutos
para a sua réplica. Obrigado, irmão Samuel. Fica muito fácil, irmão, a gente tirar essa dúvida do senhor. No Antigo Testamento, Jesus se apresentava como anjo do Senhor. Isso está provado lá em João 8, versículo 26, quando ele discorrendo com os fariseus, ele diz que Abraão, o pai de vocês, se alegrou quando viu o meu dia. Aí você vai lá na concordância, vai lá para Gênesis 18, quando Jeová aparece para Abraão e fica a tarde toda conversando com ele, é oferecido um churrasquinho lá para Abraão, para o anjo e tal. Então, Jesus, no Antigo Testamento, era apresentado como anjo do Senhor. Todo texto que aparece essa expressão no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, a gente entende que é uma teofania. Quem estuda teologia sabe que a teofania é Deus em forma de anjo. Era uma forma de Deus se comunicar no Antigo Testamento. É uma citação a Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, se apresentava como anjo do Senhor. Mas, em lugar nenhum, esse anjo do Senhor é chamado de Miguel. Veja que a pergunta que eu fiz ao irmão é qual era a natureza do anjo e qual era a natureza de Jesus. Veja só que coisa interessante. Filipenses 2 vai nos dar qual é a natureza de Jesus. A partir do verso 6, veja só, as duas naturezas de Jesus estão explicitadas em Filipenses 2, no verso 6, que diz assim, que sendo em forma de Deus, quer dizer, Jesus existia em forma de Deus, não teve ser por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se a semelhança de homens e achando-se da forma de homem. Então, veja só, no texto de Filipenses, você encontra as duas naturezas de Jesus. A natureza divina, que é em forma de Deus, no verso 6, e no verso 8 ele diz que achando-se na forma de homem. Então, Jesus tem essas duas naturezas. Ele é divino, ele é Deus, e ao mesmo tempo ele se fez homem. Ele se fez homem porque ele se esvaziou, conforme diz o verso 8. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a Bíblia aponta que Jesus só tem duas naturezas. A natureza divina é Deus e a natureza humana. Com relação a Miguel, o texto de Judas, ele vai dizer qual é a natureza de Miguel. Judas só tem um capítulo, verso 9, ele diz, mas o arcanjo Miguel. Então, veja só, arcanjo é uma categoria de seres espirituais. Ele é um arcanjo, e como eu falei da outra vez, ele é um anjo com mais desenvoltura, com mais poder do que a grande maioria, ao ponto dele fazer coisas que outros anjos não faziam. O exemplo de Miguel interagindo com Gabriel lá no livro de Daniel. Então, enquanto Jesus tem a forma de Deus, tem a forma do homem, Miguel ele é apresentado como um arcanjo, como uma criatura, né? São naturezas diferentes. Não tem como você entender que Jesus é Miguel, porque a natureza de Jesus é divina e humana, enquanto que a natureza de Miguel é apenas de arcanjo. Fechou? Tem mais alguma coisa, não? Tem um minuto ainda, mas Tem um se minuto, o irmão né? achar que tá bom, Então, concluiu. olha só. Antes Amém. antes da gente entender, a gente tem que buscar saber qual é a natureza de cada coisa. Existem várias criaturas que Deus criou. Então, Miguel ele é apresentado como um arcanjo. Na outra etapa, na outra oportunidade, eu vou explicar esse texto de Judas 9. Né? A gente vai discorrer sobre esse texto aqui na outra oportunidade. Amém?